Episódio 343, Provérbios capítulo 24, versículos 27 e 28. Cuida dos teus negócios lá fora e apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Versículo 28, não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. O verso 27 já lido, cuida de conselhos para o homem que está preparando a fazenda de sua propriedade. O sábio cuidará das coisas mais básicas que, nesse caso, não são a terra, visto que essa era a ocupação mais comum na Palestina. Logo, um homem deve arar a terra e plantar as sementes. E enquanto a natureza cuidar das coisas, preparando tudo para a colheita, o homem pode olhar para outros fazeres de seu interesse. Uma vez que a colheita esteja a caminho, devido aos processos normais da natureza, então um homem pode edificar a sua casa literal e cuidar da sua prole, ou seja, edificar a sua própria casa. É importante que cada indivíduo tenha suas propriedades em boa ordem. Lucas capítulo 14, versículos 28 e 29, nos dá mais ou menos uma direção sobre este pensamento. Diz-nos a palavra de Deus: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. O versículo agora 28 de Provérbios 24, já lido, diz: não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Isto nos lembra lá de Êxodo capítulo 20, versículo 16, de um dos mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A justiça não é servida por nenhum testemunho falso. Praticamente todas as sociedades têm reconhecido esse princípio e conjuram todas as testemunhas dos tribunais a dizerem a verdade e somente a verdade. Poderia haver ocasiões em que um homem teria de testificar contra o seu vizinho ou até o seu parente, quando este cometer algum crime punido pela lei, e nesse caso a pessoa tinha de prestar testemunho veraz e não mentiroso, que não desse margem a julgamento falso ou a parcialidade, e jamais ser um falsante, testificando contra o próximo por motivos puramente egoístas. Um homem justo jamais dará testemunho baseado no engano, na esperança de prejudicar um e agradar outro injustamente, jamais. A vingança nunca é uma razão válida para o falso testemunho, como também não é o dinheiro. Falar a verdade, somente a verdade. Meu abraço.